Oi gente, bem-vindos de volta a mais um vídeo do canal. Pedir aquela lenga-lenga de sempre pra vocês curtirem, se inscreverem, compartilharem o vídeo e ativarem o sininho de notificações. E... como vós andais? E pessoal, gente, sendo bem sincero, não ia gravar o vídeo, tá? Dessa semana. Dá pra perceber que eu não tô com a garganta muito boa, né? Comecei a tomar corticoide. Mas eu precisava gravar o vídeo, porque tem coisa importante, tá? Essa semana. Tanto que eu tô gravando até um pouquinho mais tarde do que eu planejei, pra ver se a garganta contribuía. E além disso, gente, eu tô bem... não é nem só cansada. Eu tô cansada também, mas eu tô bem aérea, assim, então eu pedi paciência pra vocês, porque tá tendo muita comunicação, mas assim, demais, muito download, muita coisa que não para de vir, então tá difícil de eu ficar aqui, sabe? Tem horas que eu tô falando e eu tenho que parar porque tem coisa vindo e tá, as interferências estão demais, tá? Inclusive a ponto, assim, de até... eu tá com dificuldade de dormir, porque quando eu tô dormindo tá meio Ana Maria Braga, sabe? Acorda, menina, levanta, vamos cá pra pegar esse recado. Então, assim, tanto que eu tô tendo que arranjar horas assim, pra fazer coisas, pra me assentar mesmo, pra me aterrar, pra eu dar conta, tá? E ainda por cima, pra piorar, inventei de... Gente, pergunta de verdade pra vocês, porque eu tento às vezes pintar a unha pra ficar com a unha decente, né? Ficar até bonitinha. Gente, mas não dá. Olha aqui, tem 4 horas que eu pintei a unha. Olha como já tá. Foca na unha, por favor. Já tá toda destruída. Não dá pra ver direito, acho que dá. Toda carcomida. Tem 4 horas que eu pintei só, gente. Olha. Mas por quê? Né? Lava louça, lava tapete de xixi de jatobá, segura jatobá que tá caindo enquanto tá pintando a unha. Eu desisto, gente, não tem como, né? Mexe com tinta. Eu não tenho como ficar com a unha bonitinha. Não dá. Enfim. Eu sou impressionada que tem gente que pinta e o negócio fica certinho ali. Parabéns, a minha não dura nem... Sério, não dura nem 12 horas. Deu pra 4 horas, gente. 4 horas. E é das duas mãos, porque eu uso as duas mãos direto. Principalmente esses 3 dedos aqui, né? Esses 4, na verdade. Só o mindinho que salva. E mesmo assim não salva tanto. Enfim. Acho que o problema sou eu. E olha que eu nem passo camada de esmalte grosso. Eu passo só uma. Passo base, o esmalte e o protetor. Porque falaram pra mim que tinha que passar protetor pra segurar o esmalte. Eu passei... Eu passo, deu uma melhorada? Deu, porque antes era pior ainda. Mas mesmo assim, enfim. A Luciana tem que esperar secar. Eu passo esse negócio que eu olho esse negócio pra secar, gente. Não sei mais o que eu faço, não. Enfim, tá, vamos lá. Gente, então, hashtag dicas, tá? Peço dica pras amigas. Mas... essa semana a gente tem muita coisa acontecendo, tá? Muita coisa acontecendo, né? Não é à toa que eu tô só no Matrix aqui, ó. Isso aqui é os downloads, tá, gente? Parece que eu tô tendo um espasmo, né? Isso aqui é os downloads, a tela do download assim aparecendo. Porque a gente tá tendo... é uma das luas que eu mais gosto, né? Primeiro que é lua cheia em signo de água. Eu já fico muita coisa quando tem lua cheia em signo de água. Mas não é qualquer signo, né, gente? É escorpião. No dia 12 a gente vai ter uma lua cheia em escorpião. Não é só isso. O regente de escorpião, nosso querido Plutão, ficou retrógrado na semana passada já. E também não é só isso. Nós temos um asteroide, um asterísticos. Gente, eu não consigo falar asteroide sem falar asterísticos depois. Tem toda uma história por trás, um dia eu conto. Mas nós temos um asteroide, asterísticos, chamado Nessus, que a maioria das pessoas só conhecem Quiron.
né? A gente tem vários centauros na astrologia. Quiron é o único que as pessoas geralmente conhecem, porque é o único que os astrólogos geralmente comentam, né? Mas a gente tem um chamado Nessus, que é muito importante, que eu gosto muito, enfim. Igual as pessoas ficam assim, Quiron, curador ferido, curador ferido, curador ferido. Nessus é o grande abusador. Eu não vou explicar o que é Nessus aqui, senão esse vídeo, gente, dá umas 5 horas de vídeo. Tá? Eu já tô ouvindo coisa, Senhor Jesus. Eu vou tentar fazer um vídeo separado de Nessus, mas assim, quem já se consultou comigo sabe mais ou menos o que é Nessus. Se eu não esqueci de explicar. Porque é tanta coisa uma consulta de mapa astral, gente, que às vezes eu esqueço, tá? Ainda mais agora, que eu fiquei incluindo um monte de planeta anão, os asteroides e tal, as consultas estão indo de 8 horas pra cima, tá? É uma maratona mesmo, gente. Inclusive tem pessoas que eu tenho que dividir em sessões, né? Em dias. Mas enfim. E olha que beleza, o preço nem subiu, gente. Olha como eu sou legal, né? Então, assim, Nessus, ele, como todo centauro, eles são... Todos os centauros, eles são, digamos, sistemas de alarmes que a gente tem, né? E eles trazem muitas feridas à tona. E Nessus, pra mim, traz, não preciso nem falar, né? O grande abusador, ele traz as feridas que mais machucam a gente, lá do fundo. Só que Nessus, falei que eu não ia... Eu não vou contar a história, porque pra entender Nessus tem que contar um monte de coisa, mas enfim, uma das particularidades de Nessus, inclusive, é que na mitologia ele era o único centauro de pele escura. Ele tem essa descrição de pele escura. Por quê? Porque ele representa, tá? Antes que comece a falar racismo, que eu já não aguento mais essas coisas, gente, para com isso, tudo é arquétipo, tá? Por que ressalta essa pele escura de Nessus? Porque Nessus, ele trabalha num nível muito subconsciente, é tudo escondido em Nessus. E é tão escondido e tão profundo que ele traz feridas que são extremamente antigas, que a gente carrega e que muitas vezes não são nem só nossas. São feridas ancestrais que foram passadas de geração para geração, para geração, para geração, e que a gente vem carregando. E não é geração, tipo assim, do meu bisavô, meu tataravô, não, é gente que a gente nunca, de 7, 8 gerações para trás, que a gente nunca chegou nem a conhecer. E muitas vezes, nem isso, mais longe, porque como tudo é conectado, né, isso representa isso, como tudo é conectado, é assim, desde da molécula que forma você da evolução que você é. Então, assim, tem ferida que pode ser desde os ancestrais, os homens das cavernas, de onde você chegou. E tudo isso, gente, sob uma superfície a qual você não tem contato. E ao contrário dos outros centauros e de outros processos, inclusive plutonianos, que Plutão, as coisas vêm para a superfície para você tomar consciência. Nessus, as coisas nunca vêm para a superfície. Tudo fica fervilhando ali embaixo. E são, como eu falei, feridas muito doloridas, que nunca foram tocadas, mas que você sente. Você sempre, e são traumas muito fundos e muito enraizados. E que você sente que sempre esteve lá, que você tem aqueles hábitos o tempo todo, e que você não consegue frear, e que você não sabe de onde vem, e que você sabe que são ruins, e você sabe que precisa parar, e eles vão ressurgindo de vez em quando, isso se não é sempre. E um belo dia, do nada, gente, do nada, isso é Nessus na sombra, né? Por isso que ele é o grande abusador, porque Nessus, ele é esse abuso do poder. Ele é sobre esse abuso de poder e essa falta de compaixão dos outros com a gente, e inclusive da gente com a gente mesmo. Essa coisa, essa tortura, Nessus representa isso, essa tortura emocional, que se torna física, enfim, né? Isso na sombra.
Mas qual que é a luz de Nessus? Uma bela hora você tem um lampejo e fala assim, cara, isso acaba agora. Acaba aqui, chega, acabou. Não aguento mais, não vou carregar mais isso, acabou, chega. E uma hora, para. Como que isso aconteceu? Você não sabe. Você não... Chega arrepio. Você não sabe. Simplesmente o processo aconteceu todo dentro de você ali. Foram suas sombras conversando, mas antes disso acontecer, você passou por um inferno. Porque toda aquela sombra ficou vindo de um tanto, mas de um tanto, e ela ficou revirando e revirando lá dentro e revirando. E aí você fica com seus piores medos vindo e fica, meu Deus, mas por que eu tô revivendo isso de novo? Meu Deus, os meus piores pesadelos, ai. Aí uma bela hora, tipo assim, acabou. O seu próprio subconsciente dá conta, porque são traumas tão pesados e enraizados que se eles vierem à tona, você pira. E por que eu tô chamando a atenção, gente? Porque Nessus está entrando em conjunção, ele está se aproximando numa órbita de conjunção com o nó do norte, em Peixes. E eu acho que tem muito astrólogo que não vai falar disso, que nem eu falei, muito astrólogo nem lembra de Nessus, porque ele trabalha numa ordem mais galáctica, né? Mas quem trabalha com astrologia evolutiva gosta muito de olhar essas coisas. Ele está entrando numa conjunção com o nó do norte, em Peixes. Se eu não me engano, essa conjunção vai ser exata, não tem como eu olhar agora, porque o meu programa que tem Nessus é só no outro computador. Mas se eu não me engano, vai ser só em julho que essa conjunção vai ser exata, tá? Mas eles ficam conversando e dançando próximos uns aos outros, então a gente já fica sentindo o efeito disso conversando o tempo todo. E tá começando agora, tá? Até mais ou menos, literalmente, gente, 21 de novembro, que é literalmente quando acaba Escorpião e começa Sagitário. Se isso não é muito simbólico, porque a temporada de Escorpião é literalmente quando a gente morre e depois renasce em Sagitário, com um novo foco, uma nova perspectiva, apontando para algo maior, com um novo vigor, vontade de ir além, cavalgando pelas estrelas, como um centauro destemido, curado, que é Quiron. Que eu não sei se vocês sabem, o centauro que representa Sagitário é do mito de Quiron, é Quiron, tá? Então olha que bonita eu nem tinha parado para pensar nisso, né? Essa transição de um centauro pro outro. E por que eu tô chamando a atenção? Porque Nessus tá vindo, gente, pra clarear esses traumas todos e, de novo, vai ficar dançando com esse nó do norte até lá, tá? Não coincidentemente também é quando Plutão sai da retrogradação. Ora, Mr. M. Olha o tanto de coisa, gente. E tudo isso começando com o quê? Com uma lunação em quê? Escorpião. Uma lua cheia de Escorpião. E a gente só tem a lua cheia de Escorpião uma vez por ano. Então tudo, gente, nada acontece por acaso, tá? Porque a lua cheia de Escorpião é justamente para clarear as nossas feridas mais profundas e mostrar o nosso compromisso real e clarear a nossa mente com relação à nossa transformação. Trazer à tona toda essa consciência desse nosso processo de transformação. E com esse jogo de Plutão e com Nessus, antes de falar disso, só para falar dessa conjunção, por que é importante? Porque esse nó do norte está levando a gente para um lugar, já estou falando, para uma nova linha do tempo, para esse renascer e tal. E esse Nessus tá limpando aquilo que eu falo, sabe aquelas crostinhas, quando você faz um bolo numa forma e tem aquelas crostinhas que precisa limpar? Nessus tá falando que, assim, sabe aquelas coisinhas que tinham latentes em você e que dava pra deixar passar? Agora, pra onde você tá indo, não dá mais pra deixar passar. Então tem que ser resolvido. E pra ser resolvido, você vai ter que ser sentido. Porque aquilo que eu falei no vídeo passado, não sei se eu falei no vídeo passado ou se eu falei pra alguém em consulta, enfim, irei repetir porque eu tenho problemas de memória e de linhas do tempo e de realidade e vídeos.
Eu não sei mais nem com quem que eu tô falando mais. A gente, né, tomar a consciência cognitiva e mental das coisas, que é o que as pessoas chamam de tomar consciência, é fácil. E é por isso que muitas vezes as pessoas falam, mas eu já entendi, eu já sei. E aí você fala assim, não sabe. Porque se você soubesse, você não continuava sofrendo. Não, Luciana, mas eu já entendi, eu sou assim, porque meu pai me largou, porque não sei o que lá, do trauma, do não sei o que. Cognitivamente você entendeu. Mas emocionalmente você não entendeu. E 90% das pessoas são assim. E muitas vezes, para resolver algo emotivamente, você não necessariamente precisa entender cognitivamente. Porque o resolver emotivamente, que é o que a gente fala, é entrar em contato com a sua sombra e conhecê-la, não é necessariamente entender ela cognitivamente. É entender o mecanismo pelo qual ela funciona. É entender como lidar com ela emocionalmente. O que ela representa, como ela chegou lá, não interessa. Vocês estão entendendo? Então, o ser humano, a gente é um ser racional e irracional ao mesmo tempo. Só que as pessoas apagam essa parte do irracional. Inclusive, eu até usei uma frase, né? Eu falei da autora Brené Brown na semana passada, que o maior erro do ser humano é achar que a gente é um ser pensante que tem sentimentos. Sendo que, na verdade, a gente é um ser sentiente que, por acaso, raciocina. Tanto que a gente tem primeiro os instintos. A nossa evolução, inclusive como espécie, a gente veio primeiro como animal, para depois desenvolver o racional. Então é primeiro o emocional, sempre. O racional ainda não está tão lá. Então essa coisa de priorizar, transformar tudo em pensamento racional, de uma habilidade que a gente ainda não domina 100%, para priorizar em cima da outra, por isso que o ser humano só se dá mal. E não é só isso, não é nem priorizar, gente, é tentar colocar uma coisa no campo da outra. Vocês tentam julgar pensamento com emoção? Não. Então por que vocês tentam julgar emoção com pensamento, transformar emoção em pensamento o tempo inteiro? Esse é que é o problema. Emoção não é para ser racionalizada. É para ser sentida e compreendida. E compreendida como, Luciana? Eu não consigo entender, porque compreender para mim é tentar ver a origem. É literalmente perceber os mecanismos de como ela funciona. É isso, gente. É igual você ver um reloginho funcionando. Você abre o relógio, você vê as peças ali funcionando. Essa rosquinha leva para essa, que leva para essa alavanca, que fica fazendo nheque-nheque, que alimenta aquela ali, que gira. Você precisa entender quem que fez a peça, quem que inventou o relógio, como que faz aquela corrente dentada. Não precisa. Não precisa. A maioria das pessoas acha que precisa. E aí fica tão preocupado do que é o relógio, como é o relógio, do que lá é o relógio, como que marca a hora, o que é a hora, e não entende o mecanismozinho ali, ó. Como que faz o relógio funcionar? É só dar corda, que aí essa coisinha aqui mexe aquela, que mexe aquela, que mexe aquela. É por isso que tem muita gente que ai, gente, como é que é isso em português? Illiterate. Analfabeta. Que as pessoas consideram assim, nossa, é o que a gente brinca do meme do Silvio Santos, o Moisés, né? Desenho arco-íro. Tem gente que é assim, completamente, cognitivamente, completamente bobinha, ignorante, mas emocionalmente é de uma sabedoria que o povo fala de matuto. Mas por quê? Porque tá consciente, tem senso de presença emocional, tá consciente do que ela é, de como que ela funciona, nos hábitozinhos mais simples dela. São pessoas que não têm sofisticação de nada, não inventa moda. No pouco que ela tem, ela sabe o que ela faz, o que ela não faz. Fulano, vamos lá. Não é pra mim, não. HTCB, sei o quê. Não é pra mim, porque ele sabe quem ele é autêntico.
Ele vai se meter em enrascada pra quê? Vocês estão entendendo? Então, assim, essa coisa do nó do norte, Nessus, é isso, tá? Pra gente sentir e principalmente, gente, lembra, Nessus é um centauro. Todo centauro, todo processo canalizado pelos centauros na astrologia, seja Nessus, seja Quiron, seja Folos, seja qualquer outro centauro que aparecer, que eu falar pra vocês aqui. Lembra que centauro é metade homem, metade cavalo. Aquilo que eu falei, metade racional, metade irracional, metade animal. E a parte que toca a terra é a parte animal, as 4 patas no chão. Então, gente, todo o processo que é alquimizado no seu corpo, que é alquimizado na sua alma, vai ser alquimizado no seu corpo também. Então, presta atenção no que está acontecendo no seu corpo. Porque todo esse borbulhar, esse fervilhar que você não está entendendo o que está acontecendo, que é essa ansiedade, essa tristeza, pode ser raiva, pode ser o que for que Nessus esteja apresentando para você, vai manifestar no seu corpo. Procure entender e respeite. Luciano, eu tô muito cansado, só quero passar o dia inteiro na cama e chorar. Passa. É Nessus pedindo para alquimizar aquela energia. Você não tem energia para ficar saltando e pulando e fazendo crossfit. Não é hora. Vocês estão entendendo, gente? Ou então o oposto. Ah, eu queria meditar, não sei o que lá, porque eu preciso ficar na luz, mas nossa, eu tô numa raiva que eu preciso ir pra um beco, pegar umas garrafas e sentar a garrafa na parede até quebrar tudo. Faça. É Nessus pedindo pra você jogar essa energia pra fora. Tá? O corpo está pedindo algo. Ouça o que o seu corpo está pedindo. Mas lembra, né, gente? Lembra que tudo tem o bom senso também, tá? Porque às vezes pode estar pedindo, é o que eu tô falando, às vezes é a sombra, por isso que tem que ter um estado de presença. Às vezes o que o seu corpo está pedindo não é um processamento alquímico, é o próprio vício de Nessus para lidar com aquela dor, tá? E aí não é uma tomada de consciência de nada, é ficar lidando com o ciclo, se aquele ciclo faz parte, por exemplo, vou supor, se uma das coisas que sempre te incomodou muito e você percebe que é um padrão seu na sua vida, sei lá, alguma coisa, alguma ansiedade, algum medo que você tem, você sempre vai e come doce, desde pequeno. E às vezes é até um tipo específico de doce. Eu sempre preciso chupar balinha, ou então eu sempre preciso comer um chocolate. Isso daí, gente, já não é Nessus, né? É na luz, já não é Nessus querendo extravasar, é ao contrário, é Nessus querendo, tô com medo, preciso do meu vício. Então, presta atenção, se for isso, é ao contrário. É assim, ele tá me querendo trazer esse medo, da onde tá vindo esse medo? O que esse medo tá querendo falar? Aí você sabe que é de alguma ansiedade que você tá vivendo. Tenta detectar que ansiedade que é essa. Tenta detectar que ansiedade que é essa, pra você entender a fonte da ansiedade. Pra aí sim você falar assim, cara, acabou aqui essa ansiedade. E aí sim o seu corpo vai lidar com aquilo ali. Tá? Então é o que eu tô falando, de bom senso. Mas, como eu tava falando, essa lua em escorpião, ela é muito importante, gente. Porque, ainda mais com essa coisa de Plutão, tem uma energia muito de polaridade, tá? Aqui vem muito uma energia do número 2, não é nem do número 2, do número 20, porque é um 2 ascendido, digamos assim. Inclusive, eu até trouxe pra gente tirar carta de masculino e feminino, porque eu sinto muito essa necessidade de integração, tá? Das polaridades, que é o que tá acontecendo. É uma energia de relacionamento. Inclusive, pode ser que essa semana me venha, como é uma energia de jogos de poder muito forte, pode ser que vocês tenham a necessidade de se encontrar com algumas pessoas, tenham necessidade de relacionamento com algumas pessoas determinadas, tanto de entrar em contato com elas, quanto de cortar de vez relacionamentos com outras pessoas, e principalmente o relacionamento com vocês mesmos, né? Esse relacionamento com vocês é muito grande.
É uma semana, gente, se brincar, esse vai ser o título do vídeo. É uma semana muito introspectiva e ao mesmo tempo de despertar muito forte. Então tá vendo essa coisa de dualidade muito, muito presente? Porque se você parar pra pensar, uma coisa introspectiva é uma coisa que fica dentro e parada, mas na verdade é introspectivo e despertando ao mesmo tempo. Por quê? Me vem aquela última... Gente, é uma energia muito escorpiônica, sabe? Me vem... Eu não sei se vocês sabem, no Havaí, me vem aquela energia vulcânica, sabe? De uma coisa que tava ali pra implodir. Eu até usei essa metáfora, acho que num vídeo passado. O vulcão explode, sai toda aquela lava, só que antes de explodir fica aquela caldeira assim, borbulhando, e você sente umas coisas esquisitas assim acontecendo, é esse Nessus ali, com Plutão, com não sei o que lá, e de repente explode, é esse despertar. E aí vaza lava pra tudo quanto é lado, e essa lava fica negra, e aí parece que tudo morreu, porque ela sai devastando tudo, tá? Só que tem uma flor, gente, no Havaí, esqueci o nome da flor, é tipo assim, Wikilau, gente, sei lá, sou péssima, como vocês sabem que eu tenho a memória péssima. E inclusive o nome dessa flor, ela é o nome que os polinésios deram para a estrela Antares. Antares é a estrela principal da constelação de Escorpião. E a Antares é uma das 4 que a gente chama, né, de estrelas reais, das constelações das casas reais, que são dos signos fixos, né? Aldebaran, em Touro, que é o olho do touro. Antares, em Escorpião. Fomho, em Aquário, que na verdade não é necessariamente em Aquário, é Pisces Australis, né, que fica do ladinho de Aquário. Ela é um pouco fora, mas tem todo um porquê astronômico e esotérico para isso. E o Régulus em Leão, tá? Os 4 signos fixos. Tá me vindo, tá, nossa, tá, menos, porque no mês passado vieram as coisas, tá, depois eu faço essa ligação, gente, por favor, menos, enfim, tá, nossa, tá, volta, depois, já falei, depois, aí, gente, eu tava falando, essa flor, né, os polinésios, eles eram exímios navegantes antes de existir qualquer instrumento de navegação, né, e eles deram o nome, né, dessa flor para essa constelação, para Antares, né, que fica na constelação de Escorpião, justamente porque essa flor, quando a lava parece que destruiu tudo, e você olha no Havaí, tem um chão preto, assim, gente. E essa flor tem de várias cores, né? Mas a que mais se destaca é a vermelha. Que ela, inclusive, parece sangue, assim, né? Brotando. Tem um mar preto, assim, gente, que parece morto. E aí, do nada, tem umas bolas, assim, vermelha, linda, que é essa flor que nasce. Faz pop, 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 do nada. Porque é essa flor que anuncia a fertilidade do solo, que anuncia o renascer, que aquilo ali não tá morto. Eu fico até emocionada falando disso. Então, assim, pra você ver que independente da cultura mundial, todo mundo associa Escorpião com essa força do renascimento, tá? Após uma grande destruição, após uma escuridão, e até, né, o preto, pra mim, da lava, né, que os polinésios associavam, era até a escuridão do céu, assim, tudo muito poético, muito bonito.
Não tô lembrando o nome da flor. Gente, é porque esses nomes polinésio, né? Pra mim é tudo Wikilaua, Auacalea. Esses nomes assim, tá, gente? Mas, nossa, que horror, gente. Ai, mas é porque eu não lembro o nome da flor, mas eu lembro a mitologia por trás, né? Tanta informação na minha cabeça, gente, pelo amor, me dá um desconto. Mas o que me vem, tá, gente? É esse momento de renascimento. De novo, que eu tava falando, esse jogo de poder, tá? Porque Plutão, já falei, Plutão na sombra é a destruição. Mas pra quê? Pra luz de Plutão. Que o povo fala, é a Fênix, é a Fênix, é a Fênix. Porque a luz de Plutão é o empoderamento pessoal. Plutão quer que a gente se empodere da gente mesmo, que a gente se torne a nossa melhor versão. Já falei, Plutão quer o nosso compromisso espiritual. Mas não é nem qualquer compromisso espiritual. Plutão exige compromisso com a nossa evolução. Plutão quer alinhar a gente com o nosso Dharma, não interesse como. É isso, nem que seja através da destruição. Se você estiver muito fora do caminho, ele vai lá e não me interessa, tá? E tá muito forte. Então, que eu tava falando, pode ser que haja essa coisa. Eu até falei de relacionamentos, né, na semana passada. Tem uma energia de relacionamento muito forte aí, de integração. E observando relacionamentos, gente, principalmente com Plutão ensinando a gente, me vem com essa clareza da lua cheia em Escorpião, vocês começarem a perceber e se questionar e relacionar as coisas assim, de onde que o poder de vocês vem. Se ele vem do medo ou se ele vem de uma autenticidade. De onde que vocês estão abrindo espaço para falar, sabe? De um lugar de grito por necessidade ou de um lugar de sabedoria, sabe? E não só isso, né? Às vezes também não é nem só o lugar de fala, me vem muito lugar de silêncio também. Porque essa energia introspectiva que me vem, que eu falei que é muito esse vulcão que fica ali silencioso, também me vem esse jogo de poder de assim, você perceber que o poder, o verdadeiro poder, na verdade, ele não grita, tá? O verdadeiro poder, ele tem presença. Ele é silencioso. Tanto que você vê uma pessoa poderosa, ela não chega se impondo, ela não fica dando piti falando, eu sou isso, eu sou poderoso. Não, ele chega e todo mundo já, nossa, já fica calado. Então, perceber também se muitas vezes o seu silêncio perante uma situação, de novo, né, não veio por um medo, não veio por uma necessidade de se sentir para ficar calado, de se acuar, ou se não veio de um lugar de sabedoria. Se os seus relacionamentos com as pessoas, em vez de vir de um lugar de você se mesclar na energia do outro, porque você precisava estar ali junto do outro para não se sentir sozinho, em vez de vir de um lugar de compaixão, de entender o lugar do outro e haver uma real troca ali. Gente, essa natureza verdadeira, crua e nua que Escorpião pede, tá? De novo, essa autenticidade está sendo muito questionada. É por isso que vai ser um momento de introspecção e por isso que muita ferida tá vindo. E umas que vocês não vão ter nem conhecimento, mas vocês vão estar sentindo em algumas atitudes de vocês. E assim, nossa, isso precisa parar, isso acabou, isso aqui chega, isso aqui eu não quero mais, já deu, acabou. E ainda tem uma coisa importante, né? No dia 17 de fevereiro, ai, gente, eu arrumei meu quarto. Palmas pra mim, ó. Quero palmas. Ah, tá aqui. Mas eu arrumo. É igual minhas arrumações, é igual minha unha. Não dura nem 20 minutos. Eu acho que é dia. A gente tá em que mês?
Maio. Gente, Senhor, eu acho que é dia 17, não é? Que por coincidência é quando Ceres entra em Áries. E eu falei disso na semana passada. Mas o que acontece no dia 17? Urano vai ter uma conjunção perfeita com o Sol em Touro, tá? Ambos em Touro. Que ainda traz uma nova nuance essa semana pra gente. Que vai trazer à tona essa necessidade de ruptura, essa necessidade de ruptura com a estrutura aqui vigente e esse pacto com o novo. Mas não é com qualquer novo. É a aceitação para ser surpreendido. É esperar o inesperado, tá? Esperar o inesperado. E tem muito um toque, gente, esse Urano em Touro tem muito um toque, ainda mais com toda essa coisa que eu falei, todas essas outras coisas juntos, principalmente esse Nessus entrando no Norte, da gente perceber, e essa coisa do poder, da gente perceber que muitas coisas na vida, o verdadeiro poder de fazer as coisas acontecerem na vida, muitas vezes ele não vem pela ação, mas pelo alinhamento. Finalmente, eu não falei que, no vídeo passado, eu não falei que eu sinto que em maio é o mês em que as coisas, a gente vai começar a sentir que as coisas estão mudando fisicamente. Por quê? Porque a gente vai começar a perceber que a gente não precisa forçar. Esse inesperado vai vir daí, tá? A gente vai começar a perceber que tem muita coisa que o esforço, ele vem de um esforço interno pessoal, que tem a ver com o alinhamento, e não com tentar forçar e fazer as coisas acontecerem, que é a energia masculina. De novo, é uma integração do feminino com o masculino, que a gente já está tendo há muito tempo. E o feminino é essa energia escura do subconsciente, tá? Então tem tudo isso acontecendo, gente, essa semana. Muita coisa. Então, prepare-se. Esperem o inesperado também, tá? Com essa coisa de Urano. E tinha mais alguma coisa. Quando eu abri a efemérides, me veio um download de alguma coisa. O que que é? Vamos abrir de novo pra ver se veio. Eu coloquei o papelzinho aqui. Ah, sim. Olha, tá vendo? Olha como que funciona. Quando eu tava falando dessa coisa de Nessus, né? Que ele vai ficar até novembro ali fazendo essa dança, vai e volta, fica retrógrado, ele, o nódo, tananana. É muito importante vocês verem aonde isso vai falar muito com vocês, tá? Porque me vem que é ali que tem muitos grilhões, muitas feridas que estão sendo libertas em vocês, tá? E vai influenciar muito e pode trazer muito trauma e tristeza daquela área, tá? E de novo, que pra mim vem de vidas passadas, envolve ancestralidade, envolve um monte de coisa que às vezes você não tem nem noção. Nessus, gente, por exemplo, é aquela coisa de, vamos supor, aqui no Brasil, né, a gente tem muito imigrante. O Brasil é um país feito de imigrantes. E imigrante come o pão que o diabo amassou quando vem, né? Passa por muita dificuldade, por muito perrengue. E às vezes... não vamos longe, né? Vou nem falar do... Tá, vou continuar na história do imigrante, mas depois eu falo. E às vezes a gente... o imigrante, ele não conta esses traumas para a próxima geração, ele não fala. Então ele não processa. Aliás, ele nem tem tempo de processar aquele trauma, porque ele tem que só tentar sobreviver. Ali naquela terra nova, tentar se juntar com outros, tentar sobreviver. Então ele não processa aquele trauma. E aquele trauma vai para o subconsciente dele e passa para outra geração. Só que, de novo, a outra geração não viveu tanto aquele trauma. E o pai e a mãe não contam, porque não quer que o filho saiba tanto de absurdo que eles passaram.
Mas o filho também viveu um pouquinho ali, porque ele estava ali envolvido. Mas aí também não passa para outra, não tem esse diálogo, mas fica aquele negócio que foi passando, e passando de subconsciente para subconsciente, para subconsciente, para subconsciente, e vai passando, e 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 passando, tá? E aí, gente, chega na 10ª geração, você é essa 10ª geração que teve um imigrante ali que você nem sabe, e você pegou aquele trauma ali, tá? E aquilo que eu falo também de reencarnação, às vezes você é a reencarnação daquele imigrante lá de trás, tarará, tarará, que veio acumulando o karma todinho, que veio justamente para quebrar. Então ainda tem tudo isso, tá? Nessus envolve tudo isso, pra mim, Luciana Nasser. Tem o karma que da Terra, coletivo, tá? A gente não é tudo conectado, então o que a gente faz no solo, coisas que a gente consome, às vezes vem pra gente dependendo da sensibilidade que você tem. Aquilo que eu falo também, né? Eu falei até de Homem das Cavernas, mas, por exemplo, aqui no Brasil, 99% dos brasileiros tem um ancestral, nem que seja um só, que foi um indígena, sabe? Que em algum momento na linhagem entrou um índio ali. Em algum momento. A não ser que seja uma exceção de uma exceção de uma exceção de uma exceção, que cresceu na vila e todo mundo ali misturando, sabe? Ou então, sei lá, descendente imigrante de japonês, enfim, que só ficou misturando com japonês, não sei, né? Que nem eu falei, aquele povo lá do sul que é só alemão com alemão, enfim. Mas em algum momento, gente, teve um indígena que entrou numa linhagem ali. Então, todo brasileiro, eu fico emocionada, né? Porque todo brasileiro tem no subconsciente, tem um trauma de massacre indígena, tá? Indígena. E não por coincidência, eu já falei pra vocês, eu não assisto televisão, né? Eu não assisto nem Netflix, gente. O povo fala assim, eu também não, mas eu vi uma série Netflix, gente, eu não assisto nem Netflix, tá? Mas atualmente eu tô tentando assistir pra me aterrar. Que nem eu falei, quando vem download demais, eu tenho que ficar tentando fazer alguma coisa bem terrena. E televisão é uma das coisas que baixa bastante a minha vibração. Por isso que eu não consigo assistir muito, porque me irrita. Eu começo a ficar, eu não consigo. E eu fico tentando procurar coisa leve e não tem. Nem conteúdo pra criança é leve hoje em dia, tá, gente? É muito difícil. Geralmente eu vou ver coisa de bichinho. Por isso que eu sei muita informação de coisas aleatórias, assim, que é o que tem pra assistir. Só que mesmo assim esse lugar me leva pra lugar etéreo, né? Enfim, é o que temos. Só que toda vez que eu ligo a televisão, liga na Rede Globo. Não sei porquê. Acho que é a configuração. E na hora que eu liguei, por coincidência, justamente essa semana que tem essa coisa do Nessus entrando, gente, tava fazendo a propaganda do Globo Repórter com a Sônia Bride. Ela e o Paulo Zero, né? Eles são casados até hoje. Aquela ali é repórter mesmo, aquela ali é séria, aquela ali a vida inteira sempre foi atrás da matéria, no mato, não sei o que lá. E ela tava fazendo uma reportagem especial sobre uns índios, tá? Acho que era Tapajós, inclusive, que há anos atrás ela foi naquela aldeia mostrar as condições deploráveis que eles estavam... Gente, eu fiquei emocionada, porque é uma tristeza que esse povo tá vivendo. Criança subnutrida, sabe? Centenas de pessoas, assim, morrendo, completamente jogadas. E aí ela voltou... uma década depois lá, ou mais, né? Acho que tem mais tempo. Ela voltou lá e os índios, assim, super bem assistidos, tão felizes, mas você vê, sabe, que a gente tem raiz com essas pessoas. E eu falei, gente, não é coincidência que isso aí tá surgindo agora, pra mostrar pra gente o que a gente tem dentro da gente. Esse povo que tá aí faz parte da gente. Então esse trauma de ser esquecido, de ser jogado, de ter sido explorado, tá na gente. Tá na gente. E Nessus tá trazendo isso, tá? De novo, a não ser que você não tenha ninguém ali misturado, mas é muito difícil não ter, gente. Então Nessus trata de tudo isso, tá?
Mesmo você nem tendo sabido quem foi esse índio que teve um caso com um tataravô de você, tem um negócio ali, tá? Que veio. Então até essa coisa do karma terreno, do karma da terra onde você nasce. Por isso que eu falo para as pessoas, até quando eu morei fora, né? Tinha muita gente que falava assim, por que você não quer morar fora? Por que você não quis ficar lá fora? Gente, porque eu acredito que a gente tem um karma com a terra que a gente nasce. Mas, de novo, isso aqui sou eu, né? Tem um porquê. Claro, você tem chamados para ir para lugares, né? Mas tem um porquê ter nascido naquele lugar, sabe? Tem certas ligações ali. E se é chamado para um outro lugar é porque tem uma certa coisa para ser ativado naquele outro lugar. Enfim, tem sempre karmas seus ligados a alguns lugares terrenos mesmo, físicos, sabe? Que precisam ser ativados em momentos muito peculiares. E pra mim isso é muito ligado com a energia dos centauros, tá? E a gente tá tendo isso bem forte atualmente. Então vamos lá, eu falei tudo? Era só isso? Não sei, gente. Se for, então é uma semana muito forte, tá? Muito, muito, muito forte. Como sempre, prestem muita atenção em tudo que vier do subconsciente de vocês. Tudo, principalmente intuição. Escorpião é um signo hiper intuitivo. Eu não tô falando que a gente tá vivendo numa semana em que as sombras estão falando, gente. O subconsciente, o submundo. E essa linguagem trabalha com a intuição, não é com a razão, não é com a lógica. Sentiu alguma coisa, intuiu alguma coisa, é aquilo que é o certo, tá? Nem questiona. Enfiou a razão, é um pouco do ego com o medo tentando fazer alguma coisa ali. Tá? Essa semana é uma semana para ouvir ouvir o escuro. Ou não é nem o escuro, né? Ouvir no escuro. Se orientar igual um muguerço, tá? Igual um morcego. Vocês sabem como que o muguerço se orienta, né? Ultrassom, né? Eles como é que falam? Emitem, né, uns barulhinhos que só eles conseguem ouvir, a gente não consegue, e aí o negócio reverbera em uma superfície e volta. Então eles conseguem fazer, é como se fosse uma ecolocalização, igual baleia, né, por aí e tal. Só que o negócio reverbera na superfície, então ele sabe que ali tem, mesmo estando cego, ele sabe que ali tem um obstáculo, ali tem não sei o que lá, ali tem não sei o que lá. É por isso que em época eu fico morrendo de dó, gente, por isso que em época que tem fogo de artifício, essas coisas muito barulhentas, festa, balada, nossa, o que chega de muguerço desorientado aqui em casa dá muita pena, tadinhos. Por causa disso, tá? Então, é meio que isso. E o que vai jogar essa energia pra fora, pra reverberar de volta, pra você saber pra onde tatear? A energia de novo, do seu coração. A energia de dentro de você, é o que você tá emanando pro mundo. Eu emano isso, pá, o que volta? Então é pra lá que eu vou. Eu emano isso, pá, o que volta? Então é pra lá que eu vou. Tudo, ó as metáforas dos bichos, gente. Tudo no sutil. Tudo no sutil. Você acende a luz, o que acontece com o muguerço? Vocês já fizeram isso? Adoro falar muguerço, gente. Eu não falo morcego, eu falo muguerço. Inclusive eu falo que o jatobá é o meu muguercinho. Que ele parece um morcego e quando eu carinho ele fica assim com os dentinhos. Igual um vampirinho. Meu muguercinho. E vocês já acenderam luz? Quando tem um morcego, assim, voando? O que acontece? Ele cai na hora, ele desorienta. Não inventa de trazer coisa pro lado masculino, pra consciência lógica. Você vai desorientar e vai cair, vai fazer o errado. Você vai parar de voar.
E a hora agora é de voar. Olha como eu estou bem poética. Eu sou assim, gente. Eu sou baseada em poesia. Eu falo melhor através de poesia e símbolos. Vocês sabem disso. Por isso que eu sou boa pra interpretações. Então vamos lá. Sou boa pra explicar as coisas cognitivamente? Não. Por isso que eu adoro essas energias assim. Porque é bem meu reino. Né? Hoje a gente vai tirar bastante cartitas. Primeiro que... Carta. Nossa, me veio... Veio um negócio aqui. Veio a palavra em inglês. Asylum. Já virou. Ai, que lindo, amei. Asylum. Asilo. O que é Asylum? Arkham Asylum. Da onde é esse nome? Arkham Asylum, gente? Não é o nome do... Arkham Asylum não é o nome do hospício de Gotham City? Do Batman? Ó. Nossa, gente, a pessoa é nerd, né? Nossa! Onde eles prendem os vilão. É sim, tenho certeza. Então é isso, gente. Tá? Essa semana é pra gente ser o Batman. É pra gente ser o Batman. É ser o herói no escuro. Tá? O Batman, ele é silencioso. E ele tem presença. E muitas vezes ele é visto até como um vilão, né? As pessoas na cidade não entendem o que ele faz. Então ele tem que trabalhar às escuras, na surdina, com o delegado lá. Esqueci o nome dele. Delegado Pincel. Delegado Pincel é do Didi, sei lá, gente. Sargento Pincel. Aquela que mistura tudo. Por isso que eu faço parte da galera do Asilo Arca, né? Amiga do Coringa, do Pinguim, do Duas Caras, do Charada. Tô eu lá, Luciana Nácia. Meu Deus. Por isso que ao invés de lembrar do Batman, eu lembrei de quem? Do Asilo, né? Do Asilo dos Doidos. Mas por quê? Porque tá querendo que vocês... Gente, qual é o nome do sargento? Do policial? Ah, gente, Sargento Pincel. Whatever. Não vou lembrar o nome dele, não. Sargento Pincel lá. Policial. Ele... Paul Newman. Quem é Paul Newman? É algum cantor. Não sei que tá vendo esses nomes pra mim, não. E aí, gente... Nem sei se é cantor. Enfim. Acho que é. Então é pra gente ser meio que o Batman, tá? É não ter medo da noite, não ter medo de enfrentar as coisas, mesmo que as pessoas falem que a gente é esquisito, que não é pra fazer, que isso, que aquilo. E o Batman é um morcego, né? É um muguerço. Ele se orienta através de coisas estranhas. Ele é um herói diferente, né? E não só isso. O que eu mais gosto do Batman, gente... Pra mim, o Batman é o mais topzera de todos os heróis. Sempre gostei do Batman. Mais do que todos. E Super-Homem também. Mas por motivos diferentes. Porque o Super-Homem é hashtag humildade. O Batman, ele... Todos os outros heróis, eles pegam alguma coisa, né? Tipo assim, ganhei uma habilidade especial e vou virar herói. Por que eu gosto do Superman e do Batman? Primeiro, o Superman, gente, ele era um ETzão mega poderoso, vamos ser sincera, né? Que podia ter chegado na Terra e vou dominar todos vocês, sejam meus servos. O que ele fez? Não, vou me disfarçar pra ajudar todo mundo. Olha como ele é bonzinho, gente. Ainda fica aguentando bullying, sabe? O povo dando sanduíche de kryptonita pra ele. Enfim, olha que cara legal, olha que cara do bem, né? Olha, ele é muito legal, gente. Ele é hashtag humildade mesmo. E, sendo que ele podia ter feito, não, vocês não prestam, vou dominar tudo isso aqui. E o Batman, por que eu gosto do Batman? Por que eu lembrei dele? Porque tem a ver com o vídeo de hoje. Nada a ver de Superman. Mas porque o Batman, ele pega um trauma. O trauma, e não é qualquer trauma, é o trauma mais profundo da vida dele. É o trauma mais profundo da vida dele. Que a morte, é o dia da morte dos pais dele.
dia em que os pais dele morreram, né? E transforma aquilo na missão dele, na valentia dele. Ele se torna um herói através do trauma dele. Então, assim, é muito a metáfora, ele renasce daquele trauma, tá? Mesmo as pessoas sem entender, sem nada, e ele vai lá e pega tudo o que tá errado na cidade e que as pessoas não só não consideravam errado, mas as pessoas não tinham medo de enfrentar. Que pra mim, por isso que eu lembrei do asilo, né, do Arkham Asylum, que é o Duas Caras, e até os nomes, né, são bem assim, o Duas Caras, o Charada, que é um mentiroso, o Pinguim, que é um mafioso, que ele é dono do dinheiro e manda em tudo. Quem mais que eu falei? O Coringa, que é um maluco psicopata que faz o que quer e dane-se. A gente é assim de gente assim na nossa sociedade. E que tá no poder, que tá na nossa família, que tá no nosso grupo de amizade, que a gente sabe que a gente não chama atenção, que a gente não chama no saco. E que às vezes são, não só isso, são hábitos e crenças limitantes, isso são arquétipos do Arkham Asylum, tá? São arquétipos, representam arquétipos também, que estão presentes na sociedade, estão presentes inclusive dentro da gente, tá? Essa coisa de vamos ser bonzinho, vamos ser duas caras. Vamos aguentar tolerar o outro ali pra... Não! Vamos mentir, porque, né... Pra continuar, pra conseguir esse emprego, pra continuar... não! É o Charada. É o Tinder. Charada pra mim é o Tinder. Sabe? Então, assim... Se vocês querem parar de reclamar, não entra no jogo. Luta contra os vilões. Prende eles no asilo. E chega. Seja um herói da Gotham City de vocês. Porque o mundo está uma Gotham City, porque o nosso interior está uma Gotham City. O coletivo é o reflexo do interior da gente. Tá? Então, olha que bonito, gente. Que poético. Fazendo Batman aqui pra vocês. E falando em beleza, olha a carta que saiu pra gente de alquimia, gente. O Esplendor do Sol. Número 53? 53. Olha, é pra lá que a gente tá indo. É isso que a gente tá alquimizando, gente. Tá? É isso. Vou até ler o que essa carta quer dizer. O que essa carta quer dizer, a gente vê... É a carta da abundância nesse deck, tá? Ah, se deleite na glória do Splendor Solis, né? Que é o nome grego aqui da carta. Existem várias cartas no deck de alquimia que se relacionam com o Sol. Acho que foi por isso que eu lembrei do Super-Homem, né? Que a nossa sombra tá fazendo isso porque a nossa luz podia ter todo o poder, mas a nossa luz se mantém na humildade. Olha que bonito isso. Porque a gente tem... a gente consegue usar a luz pro bem. Então a gente não precisa ter medo de deixar a sombra fazer as coisas também. Ambos, a nossa luz e a nossa sombra, são heróis. Porque tem muita gente que quer ser o herói, né? Usar a sombra, o Batman, pra ser o vilão. E aí seria o quê? Não seria o Superman. Seria o, sei lá, o Megatron, né? Já é outra história. Já é Transformers. T que quer vir pra Terra pra dominar. É o Marte Ataca, Independence Day. Né? Assim, eu sou mais forte, eu sou o líder de vocês. Mas não, a gente é o Superman. É a humildade. A gente perceber que, cara, pra quê? A gente tem esse poder todo, mas, né? Não precisa. A gente vai usar pra ajudar. Pra fazer o bem.
Cadê? Várias cartas no deck de alquimia que se relacionam com o Sol. Mas essa carta especificamente demonstra os efeitos a longo termo da radiância do Sol. Tá vendo, gente? Efeitos a longo termo. A longo prazo. Se não é o que a gente tá querendo construir, a linha do tempo para onde a gente tá indo, para onde a gente tá voando. E o Sol aqui é dourado, é áureo. Igual a nossa alma que a gente tá tentando transformar, né? Pense em abundância, preenchimento e altruísmo. Igual Superman, Clark Kent e Bruce Wayne. Tenha em vista celebração e colaboração. Colaboração, não tô falando que tem uma energia, gente, de companhia aí, qual que é a palavra que eu usei, gente? Relacionamentos? E aqui é 2 gaivotas também, né? A gente encontrando as pessoas certas. Mas é possível. Será que isso é possível no nosso mundo complexo? O esplendor solar diz sim. Um dia e um raio de sol, um raio de luz, um raio de cor por vez. Tá vendo? Cada cor se revela, do espectro se revela de pouco em pouco, gente. É um processo, tá? E a gente vê as frequências. Dependendo da frequência que você tá, você consegue ver, né? Aí vai falando, tarará, tarará. Quando o esplendor solis aparece, a pessoa percebe que bondade e generosidade são os ingredientes secretos. Superman. E o próprio Bruce Wayne também, né? O Batman. Querendo ou não, ele fazia isso por bondade e generosidade. Gastando todos os milhões dele. E ainda por cima sendo execrado pela sociedade. Todos os outros caminhos se desfazem. Ou seja, gente, se não tiver com a linguagem da bondade e da generosidade, que é pra onde a gente tem que ir, por isso que Nessus tá limpando tudo nessa linha do tempo, tudo se desfaz. Quem não tá nessa frequência, tudo tá se desfazendo, tá? Dando de volta para os outros e para o mundo, nós nos tornamos como sol, assim como o sol, né, que doa energia, radiante, luminoso e esperando nada em troca. Igual o Superman. Gente, por isso que eu lembrei do Superman. Você não sabe por onde começar? Agradeça alguém, depois agradeça outra pessoa. E logo, você como alquimista, perceberá que você não está sozinho no seu laboratório da vida. E os milagres aparecerão tanto em forma pequena quanto em forma grandiosa. E aí fala para você refletir a respeito do divino masculino. Não tô falando que a gente está integrando as energias e colocando mais feminino? Por quê? Porque o masculino estava tóxico. Quando a gente integra o feminino, o masculino aprende a se comportar e se torna generoso. Que é pra onde a gente tá indo, gente. Olha que lindo. Olha que lindo. Porque sem um masculino triunfante, o feminino não tem como se expressar com segurança. Tá? E é isso que a gente precisa no mundo. A gente precisa de um mundo que permita que a gente expresse um feminino, né? Tá, antes de tirar isso eu vou tirar as outras. É pra eu tirar o quê? O tarô, depois tá. Hoje eu vou tirar primeiro o tarô, depois as outras. Hoje tá sendo tudo bem diferente.
Energia da semana. Nossa. Não, caiu um monte, eu quero só uma. Gente, eu não falei o que eu ia falar. Nossa, tirei uma e caiu um monte. Para de ficar caindo um monte. Tá bom, tá. Agora eu tô entendendo porque caiu um monte. Tô encerrando já, tá? Vou falar com vocês. Dá um minuto. Espírito querendo falar comigo, como se assim, termina logo. Mas que eu tava falando, né, dessa dança entre Nessus e... Eu ia falar pra vocês e eu esqueci. Foi por isso que eu abri a efemérides de novo. Eu não sei se eu falei já. Se eu falei, perdão, tá? Mas eu vou repetir. Nessus vai ficar nessa dança com o nó do norte até novembro. Nessus atualmente está em 21 graus e o nó do norte em 26, tá? Então tá chegando em órbita próxima. Mas ele vai ficar nessa dança até novembro, tá? Oscilando de graus em graus. E aí seria legal vocês verem... Eu acho que eu falei isso já. Mas de novo, perdão se eu já falei. Aonde vocês têm dos 16 graus de peixes até os 20... Aliás, 15 graus de peixes... Não, tá falando 16, tá bom. 16 graus de peixes até os 27 graus de peixes. De 16 a 27. Pra arredondar, pode ser de 17 a 27, tá? Mas seria legal de 16 a 27. Porque é nessa área da vida de vocês que vai mais... que vai mais aparecer esses karmas, tá? Que vai mais ser afetado. Gente, tenho certeza que eu já falei isso pra vocês. Desculpa se eu já falei, tá? Lá atrás. Enfim. Na hora da edição eu vou ver se eu já falei. Energia da semana. Ás de ouros. É a oportunidade de renascer, né, gente? Aqui, ó. De criar um novo centro. Um novo cerne. Tá focando? Não. É olhar as coisas no olho. Tá me vindo bullseye, gente. No olho. No centro da galáxia. O que é engraçado que eu tava falando das constelações, das 4 constelações reais, né? Gente, tá vindo muita coisa polinésia. Inclusive, isso aqui parece uma ilha polinésia. As flores parecem polinésia. Essa metáfora do vulcão que sempre me leva pra Polinésia. E eu falei das 4 constelações reais, né? Eu falei de Antares, de Escorpião, mas Aldebaran, que é a que é a constelação de Touro. E é engraçado, porque elas também se relacionam com pontos cardinais na roda da cura. Tá vendo? Coisa de cura. E nas direções também. Aldebaran se relaciona com leste e Antares se relaciona ao oeste. Então é literalmente o renascimento mesmo, que o sol não nasce de leste para oeste. É esse renascimento com a morte que está acontecendo agora. Olhando essas feridas. Que me vê Aldebaran e Antares. E Aldebaran, por que eu lembrei de Aldebaran com essa carta? Porque Aldebaran, gente, ela é uma estrela bem vermelha e ela é fácil de identificar no céu, tá? E a constelação de Touro, ela é bem visível, por agora já tá começando a ficar mais difícil de ver, mas porque ela é bem visível durante principalmente o verão e a primavera. Ainda dá pra ver um pouco, tá? No hemisfério sul. Mas é porque eu tô no hemisfério sul. Se você estiver no hemisfério norte, já tá ficando fácil de ver ela, tá?
Aldebaran é uma estrela bem vermelhona, e ela fica bem na posição do olho do boi, sabe? E aí me vem essa frase bullseye, que em inglês é tipo na mira, foi bem certinho, bem no meio. E aqui ainda por cima é um 5, né? Uma estrela. 5 é o número da transformação. E não é qualquer transformação, é um pentagrama. Na verdade não é um pentagrama, né? Na bruxaria a gente chama de... Né? Na bruxaria, na simbologia, de pantáculo, não é nem pentáculo, é pantáculo. Que representa a energia da Terra. De materialização das coisas. E o signo de touro tem a ver com materialização, mas Aldebaran, o nome da estrela em polinésio, eu não lembro agora, mas tem a ver com criação, tá? Tem a ver com essa coisa da criação, com leste, e principalmente na Polinésia do Sul, para os maores, principalmente, eles davam o nome de Almea. E Almea lembra a deusa polinésia Haumea, o nome. Inclusive tem um planeta que a gente estuda na astrologia, que é um planeta do cinturão que a gente chama Kuiper Belt, né? Que é um desses que também são pouco estudados, só quem vai muito nessas coisas alternativas que eu faço, enfim. São desses planetas também de ordem mais galáctica, de energia bem superior, vibrações superiores, de evolução não só da Terra, mas do sistema solar mesmo, né? E Haumea, gente, é a deusa da criação, da geração. E na astrologia, né, ele é ligado com essa coisa da gente se relacionar de forma genuína, inclusive telepática, esse amor, essa compaixão, essa generosidade, tudo aquilo que a gente falou dessa carta, tá? Que não tem limite, que a gente se conecta com o outro de coração para coração mesmo, inclusive de maneira até telepática, sabe? Essa ligação da gente ser um mesmo. E gente, tanto download, misericórdia, esse Aldebaran, que é o olho do boi, né? Coincidentemente, astronomicamente, tá? Ele é o contraponto, porque ele faz uma oposição com o centro da galáxia, com o centro da Via Láctea, tá? Então ele fica o tempo inteiro ali fazendo oposição com o centro. E quando a gente tá, astrologicamente, quando a gente fala de oposição, muitos astrólogos falam que é um aspecto tenso, mas eu, com evolução, com a forma como eu vejo a astrologia, eu não vejo como um aspecto tenso. Para mim, oposição é um vigiando o outro. Quando você encara uma coisa de frente, que é a oposição, é quando você vê melhor ela. E aí, por você ver melhor ela, você consegue chegar num meio termo e integrar as duas polaridades. E essa estrela representa a criação, integrando as polaridades, né? De um ponto com o outro ponto da galáxia. Tá vendo? Olha o tanto que é. E essa carta aqui, o novo começo, a criação. E eu não tô falando da gente integrar as polaridades. Então, gente, é um renascimento cósmico pra gente. Cósmico, como eu tô falando, a gente tá indo pra um outro patamar, gente. É uma outra linha do tempo mesmo. Esse tanto de download vindo assim, de um... Tô falando um monte de coisa, ligando uma coisa com a outra, que você já deve estar assim, gente, que menina drogada, de onde ela tira esse tanto de informação? Da minha vida. Enquanto as pessoas estavam na balada, na adolescência, e na juventude também, no Pamicaré,
né? Eu fazia o quê? Estudava essas coisas, gente. Essas coisas, né? Eu ficava viajando ali no meu mundo. E até hoje, quando as pessoas assistem Netflix, eu vou ver o quê? Quem é a deusa Como que os polinésios navegavam, né? Ontem mesmo, gente, eu estava assistindo... Tenho provas no meu WhatsApp. Que eu resolvi descansar. E aí, que nem eu falei, né? Eu tentei assistir televisão, mas não consegui. Porque tava demais os downloads. Aí, o que eu fui fazer? Falei assim, vou procurar alguma coisa leve no YouTube, porque é tudo tão pesado, né, na televisão. Aí eu literalmente fui assistir, eu descobri o vídeo de uma indígena, de uma colombiana, uma moça indígena mesmo, tá, gente? Ela, no meio de uma tribo, assim, com as cuias, com um foguinho feito num fogareiro assim, no chão, no meio da floresta, com a cachoeira caindo, a coisa mais linda. Ensinando a fazer Coca-Cola amazônica artesanal com coentro e café. Gente, sensacional! Olha, e não é que o negócio funciona? Fiquei horrorizada. Mas tá vendo? Sabedorias. Ó, assim, por isso que eu descubro essas coisas loucas, gente. Minha vida é assim. Conhecendo Luciana mais um pouquinho, né? Então tá me vendo tudo isso, tá? É um renascimento voltando para a Terra, né? Falei, desculpa pelos devaneios hoje, gente, tá demais. Mas é isso, inclusive até aqui, né? É um tronco cortado, mas olha o tanto de folha nascendo, o novo, o tanto de broto. Se esse negócio focar, gente. Tá focando? Faz favor de focar, gente. Por favor, deixa eu aumentar isso aqui, quem sabe ele foca. Acho que é falta de luz. Agora eu acho que foi. Tá? Pra gente saber navegar. Por que tem um cinturão de Orion? Não vou falar de Orion agora aqui não. Chega. Aqui, já tem 1 hora e tanto de vídeo. Eu falei que eu não queria falar de Nessus pra não deixar grande. Aí agora vocês já estão querendo falar Orion, com a tiazinha lá, a mitologia da Polinésia lá, também ligando com Orion. E aí depois eu vou ligar Orion com os tiozinhos lá da África também. Não. Chega Orion, não. Não, ainda mais Orion que eu empolgo, nem a pau. Juvenal. Energia pra ativar. Gente, chega. Chega, não adianta ficar falando. Chega. Se quiser, vocês me dão um tempo de vida, assim, ó, um sossego, tá? Pra fazer vários especiais pra esse canal. Vários. Me chama na Xuxa. Chega. Tô pra explodir aqui já. Olha que lindo, gente. Energia da semana. Rei de paus. Olha o tanto de energia de pau, gente. O divino masculino. Estamos falando de divino masculino? Criando. E o rei de paus, ele é generoso. Ele é generoso, ele é cuidador. Ele sabe do valor das coisas. E olha o que é colorido nele, as antenas, que é o que conecta com o espiritual. E é dali que está sendo criado de novo, o pentáculo. E não é só isso, gente. Eu acho muito... eu não escolho os decks à toa, né? O rei de ouros aqui é representado por um cervo. O cervo, para os celtas, ele era o símbolo da majestade, tá? Por isso que ele era o símbolo do divino masculino. Tudo que era áureo, essa coisa do símbolo áureo, da pureza, do resplendor da alma humana, o rei da floresta, que representava toda a graciosidade, a imponência, a diplomacia e a generosidade, era o cervo. Então é a gente, de novo, trabalhar com isso, com essa energia, tá? É trazer essa energia pro mundo. Que é isso que tá fazendo a gente criar esse novo, abrir esse portal. Criando, endurecendo. Olha o fogo pegando no nosso cerne, gente. Tá limpando o nosso cerne para fazer irradiar, tá? Tá alquimizando o nosso cerne.
Tá, para de falar coisa aqui de mim. Chega. Energia pra evitar. Tem um poetinha aqui que fica em mim, um poetinha. 6 de paus. Tá me vindo, gente, energia pra evitar, tá? O 6 de paus é a carta da vitória. Tanto que é uma borboleta voando. Saindo das dificuldades, né? É a vitória mesmo, é o renascimento. Como assim, Luciano? Você não tá falando que é uma semana pra renascer? E por que é pra evitar? Tá me vindo de 6 de paus pra evitar, gente? É se vangloriar. Não lembrei do Superman, gente? Hashtag humildade. Eu acho que isso aqui tá deixando as cartas pior. Hashtag humildade. Por que não tá focando? Porque fica focando, tentando procurar minha cara ridícula. Não tá adiantando nada. Tá focando na minha unha podre, estragada. Mas, né? Fazer o que, gente? Acho que espero que dê pra ver. Mas não tá focando. Agora foi. Vocês não lembram que eu falei do super-homem? Hashtag humildade? Que ele podia mostrar pra todo mundo: olha, eu sou um ser de luz superior, que veio de Krypton. Tenho todos esses poderes, sou mais forte, pulo mais alto, sou maravilhoso, eu me regenero. O que tá acontecendo também, gente, é que tem muita gente: estou vibrando mais alto, estou na linha do tempo, ó, guru, tarará, tarará. Não é pra isso, tá? E é aquilo que eu falo dos falsos profetas, tá? Porque, gente, é aquilo que eu chamo a atenção de todo mundo, com essa coisa de guru. As pessoas, elas vão atrás de um guru pra ajudar elas e guruzeiam uma pessoa pra elas. O que eu não sou contra. Eu sou contra a dependência, tá? Mas eu entendo o processo de você tentar transformar a pessoa na figura de um guru ou arranjar um guru, tá? Mas tem que saber muito bem escolher quem que vai ser isso aí. Por quê? Quando você escolhe um guru, um guia, é a sua criança interior magoada que tá procurando um espaço confortável para ela poder ser alimentada e se expressar de uma forma segura por alguém, por um adulto, por um sábio, que ela não teve acesso, tá? Só que você fazendo isso na idade adulta, mas emocionalmente o que está lidando ali é a criança interior. Então aquele guru, aquele sábio, ele tá, querendo ou não, te dando um ambiente seguro para expressar e para ouvir e para compreender aquela criança. Para você, só que qual que é a diferença? Um verdadeiro guru, digamos assim, uma pessoa que realmente te ajude, primeiro, ela não se nomeia guru, já começa por aí, né? E segundo, ela não vai criar dependência em você, pelo contrário, ela vai te ajudar a criar uma independência. Ela quer que você perceba e você faça os processos. É igual um pai que cria bem o filho. Ela quer que você tenha uma independência, tá? Ela quer que você se liberte dessa criança ferida. Nossa, meu joelho tá batido? Tá, pra variar, né? Ela quer que você se liberte dessa criança ferida. A pessoa que fica só te fazendo ali depender e você ficar toda hora dependendo desse guru, ela quer manter você nessa criança ferida para que você sempre dependa dela, tá? E aí, isso não quer dizer que o verdadeiro guru não vá te chamar a atenção, não vai falar: ó, não faz isso, tá? Tá errado. Não faz isso não, pelo amor de Deus. Então assim, ele não passa a mão na sua cabeça. Ele não passa a mão na sua cabeça, porque de novo, ele está querendo, igual um pai, uma figura de um pai e de uma mãe, te tornar independente e liberto, de fazer pensar, de fazer crescer. Já a maioria desses guruzão assim, falso, né, que nasceram para a luz, hashtag borboleta, eles
Tudo eles passam a mão na cabeça e tudo tá lindo e maravilhoso, tá tudo bem. Por quê? Porque eles querem te dar pepeta, tá? É a criança que tá chorando e ao invés de te deixar chorar pra você aprender um pouco, ele te dá pepeta pra você sossegar toda hora, pra daqui a pouco você depender dele de novo pra ganhar pepeta. Que é os gratiluz, tá? E aí você fica perdido, você não sabe o que fazer, você sempre precisa dele pra conselho, pra tudo, você não consegue pensar por si próprio mais. E, principalmente, você percebe que uma pessoa é um bom guru, um bom líder que você elegeu, porque, de novo, gente, não é a pessoa que se intitula, é você que elegeu ela, tá? A partir do momento que você percebe que você não segue ela, pelo contrário, você está fazendo coisas que se assemelham a ela, porque você admira ela, tá? Porque ela é coerente. E porque você está conseguindo incorporar as mesmas coisas, porque está tendo uma identificação ali, tá? Mas é uma identificação saudável, porque, de novo, você está conseguindo aplicar aquilo na sua vida, mas de maneira autêntica, você sendo independente. Porque tem muita gente que imita o guru e fica achando que tá, nossa senhora, né? Aí tá falando igual, tá fazendo igual. Eu falei de umas coisas aqui, de uma seita que eu já vi de um povo, que se transforma e daqui a pouco tá todo mundo assim, gratidão, e não tem mais personalidade. Oi, Lu! Gente do céu, get out! Sai correndo, rapa peito, tá? Rala peito, rapa pé, rala peito, tá? Isso daí não. Pelo amor de Deus. Essa é a identificação, mas mantendo a sua autenticidade. De falar, nossa, ela faz isso, eu também. Ele faz isso, eu também. É cada um do seu jeito, mas nossa, eu tô me identificando ali, que legal. Estamos no caminho certo. Sabe? É isso. É isso, tá? Então, é essa coisa da criança interior ser alimentada num lugar saudável, mas independente, tá? Não caiam nessa coisa de somos superiores, somos isso, somos aquilo, tarará, tarará, tarará. Inclusive, que é a coisa que mais chama a atenção de quem é semente estelar, né? Inclusive, tem muita gente, que eu sinto que eu sei que é semente estelar e que eu não falo pra pessoa. Porque a pessoa não tem preparo espiritual, emocional, e a pessoa fica usando de muleta. E começa a se achar melhor que todo mundo, porque ela acha que não é daqui. É por isso que vira e mexe quando eu falo de semente estelar aqui, eu fico assim, você é daqui sim, você tá numa experiência aqui sim, eu fico dando bronca. Porque se tiver alguma assistindo com esses pensamentos, já cai por terra. Já te bota de novo pra baixo seu balãozinho, tá? Tem muitos que usam de desculpa. E o que tava no fundo do deck? 5 de copas. Eu adoro esse 5 de copas, gente. Por quê, gente? Não é pra ficar lambendo ferida, né? Só que por que eu gosto desse 5 de copas? Porque esse 5 de copas é um cavalo, que eu sempre falo que parece um burrinho, né? Ele nem parece um cavalo, parece um burrinho. Que ele tá em luto, é aquela tristeza, mas ele não tá olhando pra nenhum copo. Porque geralmente o 5 de copas é aquela ideia de chorar sobre leite derramado. Chorar sobre leite derramado. Só que aqui, ele tá só triste. Ele não tá focando em nenhum copo, tá? Então, essa semana, é ter noção que essa semana vai ser uma semana que muita sombra pesada vai vir. E, de novo, muitas dessas sombras pesadas vão ser alquimizadas no fundo. No fundo, tá? Inclusive, atrás estava o 6 de espadas, ó. Que é aquela coisa de tudo tá sendo processado e você tá indo para tempos melhores. Ó, o arco-íris aqui de novo, do Moisés. Moisés tá em alta aqui hoje. Então, assim, tá tudo sendo processado no fundo, e é o mesmo fundo do cavalinho, ó. Só que você não tá nem sabendo. É como se fosse, tá vendo esses copos aqui, ó? Tá vendo que é a mesma posição dos copos, só que invertido em forma de arco-íris? É assim, parece que você não tá vendo. Parece que você não tá sabendo o que tá acontecendo. Mas calma, essas espadas estão sumindo, saindo, e tá virando um arco-íris, tá? Então, assim, por mais que você não tenha noção desses copos, deixa, só não fica
tentando focar o que é cada um, o que é, tarará, porque não. Sente e deixa passar. Sente igual esse cavalinho, só sente e deixa passar, tá? Não fica inventando de ficar pegado em coisa, não. Tem coisa que é pra ir mesmo, tá? Vamos para os outros decks. Ai, meu zóio. Gente, já ficou de noite, que maravilha. Era pra eu ter acendido. Eu não achei que ia demorar tanto. Totó tá no escuro. Porque ele resolveu fuçar a festa do Dia das Mães da vizinha. Eu falei assim, gente, o Jatobá, vocês não conhecem ele? O Jatobá é uma figura. Eu tô falando, o Jatobá não é um gato. Ele é uma criança encarnada em forma de gato. O Jatobá é um fuxiqueiro. Vocês não têm noção. Ele não pode ver uma festa, um fuá acontecendo. E o bichinho vai se arrastando pra ver. Ele nem vê o que tá acontecendo, né? Que ele é ceguinho. Ele ficou ouvindo assim, querendo saber o que tá acontecendo, me fala. Aí ele estica as patinhas, faz assim e começa a fazer é mesmo, meu filho, como se ele estivesse me contando tudo. Ai, velho, a véia fuxiqueira. Por isso que eu falo que ele é um muguerço, um morceguinho. Que até quando ele anda assim, ele anda arrastando igual um morceguinho no chão, tadinho. Mas que ele gosta de ouvir tudo. Tudo, sai catando tudo que tá no ar, assim, fofocando nos trem. Eu falo, se ele pudesse ficar de pendurado assim, ouvindo as coisas, ele ficava. E a Zuzu é o Houdini, né? Só Deus sabe onde ela fica se enfiando. Então vamos lá. Gente, quanta... Eu vou devolver todas. Porque viraram várias, tinha uma em cima. E aí eu fiquei pensando, é pra pegar essa de cima? Falou, não. Então tá. Era a carta da águia. Aí, já voou aqui, era pra sair. Que lindo, amei. O ovo dourado. Gente, olha o tanto de energia dourada. Por quê? Estamos renascendo de forma áurea. Olha de novo essa coisa do renascimento, gente. E olha de novo essa coisa do ouro. E eu vou ler pra vocês um pouco o que fala esse... Primeiro que isso aqui, que tem vários animais nesse deck, né? Mas tem, acho que só... São 5. 1... 2... 3... 4... 5... Ou são 6? Eu acho que são 6 cartas só. 6 ou 7. Não, são 7 cartas só. De animais especiais, míticos, né? E o ovo dourado é um deles. E a gente saiu com um animal especial. Que inclusive é ligado, tá? Esse... E olha aqui formando os pentáculos também, né? No ovo. Se focar, espero que foque. No desenho do ovo. E vários triângulos, né, gente? Pentáculos feitos com triângulo, que é a forma da expansão. E essa carta, ela é ligada à energia do chakra do coração. Olha a generosidade aí de novo, gente. De novo. Isso aqui, que nem eu falei, né? Parece o centro do coração. Essa coisa que eu falei de Antares, Haumea, que se conecta com o coração. O próprio... Aliás, Aldebaran, né? Mas a própria Antares, que é a estrela de Escorpião, que é a que faz renascer, ela é bem no centro da constelação de Escorpião. Ela é como se fosse bem no plexo solar, né? É bem no centrão mesmo, é entre o plexo solar e o coração. Enfim, é esse renascer do ego da pessoa, enfim. É renascer, gente. Só que eu com o ego ligado com o cardíaco, né? Tá. Mensagem no centro do coração. A canção que não... O som que não foi tocado ainda. Dentro do ovo dourado vive um som precioso. Dentro desse som reside uma mensagem. Uma mensagem que não pode ser ouvida nem discernida
até que nós nos retiremos do barulho da vida moderna. Gente, isso não é tudo que eu falei no começo do vídeo. Ouvir, na quietude. Gente, que tanto de formiga subindo em mim é esse? Não tô gostando disso, não. Não tô gostando disso. Cuidado, viu, gente? Porque formiga é energia de inveja, tá? Quando vem demais assim. É gente querendo invadir a energia da gente. Por isso que me vê essa coisa de relacionamento. Muito cuidado com esses relacionamentos, tá? Vocês vão ver quem tá com vocês e quem não tá. Quem que é formiga da colônia e quem que é formiga invasora. Tem umas formigas aqui que estão subindo em mim e muito agitadas. E elas estão me incomodando. E geralmente eu não me incomodo com inseto. E não é de dar muita formiga aqui. Do nada começa a vir. E umas formigas faraó. Aquela amarelona. O que me vem que é a gente do passado. Renascendo, assim. De novo. Não veio um negócio desse, gente, na semana passada? Tem umas semanas que tá saindo essa energia de gente do passado querendo voltar e ficar pegando vocês, prendendo vocês. Essas pessoas continuam, tá? Arrodeando. E pode ser que essas pessoas façam parte dessas feridas, tá? Vocês estão protegidos. Me veem que vocês estão protegidos, mas que vai ser um saco e um inferno vai. E só não pode deixar cair a frequência, porque o que elas querem é que caia a frequência de vocês pra vocês continuarem na linha delas, pra vocês não irem pra essa linha aqui. Que elas sentem que vocês já largaram elas de vez. E que elas não têm chance de pegar o bonde, nem andando, nem parado, nem mais nada. Pra pegar o bonde, elas têm que dar salto quântico em um tempo, de novo, é o supletivão, em um tempo muito curto. E elas não sabem se elas dão conta. E elas cada vez mais atrasam mais. Ficam enrolando mais ainda. E de novo, é problema delas. Tá? Então vamos lá. A essência mágica do ovo dourado precisa de calor, quietude e tempo para se desenrolar. Não apresse, não empurre e não aperte, não fique segurando demais. Tá vendo, gente? É o que eu tô falando, é tudo um processo. Tenham paciência com vocês mesmos, tá? É energia de compaixão. É isso que eu falei, Nessus Nessus é o que é o grande abusador, é esse excesso de poder, tá? É abuso de poder. E lembra que Plutão também é poder, então tá todo esse jogo aí. É o abuso de poder e a falta de compaixão. Tanto dos outros para com a gente, mas da gente com a gente mesmo também. E essa forçação de barra da gente não... da gente querer resolver, da gente não ser amada, da gente isso, da gente se condenar, é Nessus com a gente, tá? Inclusive, muitas vezes o nosso Nessus é a gente pior com a gente do que deixando os outros ser com a gente mesmo. Então, vamos lá. Aí fica falando de meditação, de yoga. Aí fala... Tire um tempo para introspecção ou contemplação. Quando a mente começar a se aquietar e a sua respiração a se acalmar, faça perguntas que pesem, aquelas perguntas que falam sobre o peso mais pesado do seu coração. Se mantendo aberto para qualquer resposta que você ouvir. Gente, Urano em Touro. Espere o inesperado. Se mantenham abertos para o que a vida apresentar para vocês. Para a clareza que a vida vai trazer. Para as clarezas que se aparecerão. Para as revelações. Que é o Sol com Urano conjunto ali. Principalmente depois do dia 17, tá? Mas já tá rodeando essa energia, porque a conjunção já tá chegando.
A Rudiana é ótima, né? Tô bem roceira hoje. Tô maravilhosa, tô bem Moisés. Homenagem a Moisés hoje, gente. Depois eu vou caçar. Que de qual é de Moisés? Acho que ele não deve ser mais vivo, tadinho. Ele era tão velho já. Pelo menos tinha cara. Ai, ai. E o que eu falei, gente? Teve uma coisa importante que eu falei de Urano em Touro, que foi uma frase que foi impactante. Não foi só espere o inesperado. Essa coisa que eu falei, né? Do poder. E isso é muito Rei de Ouros. Muito Rei de Ouros. O poder ele não... E a aquisição das coisas não necessariamente vai vir através de esforço, mas de ressonância. De quem você é, o que você atrai, os seus valores, a sua realeza. É esse ovo dourado também, tá? Muita essa energia. Olha, tudo se fechando, gente. Eu tiro as cartas na frente de vocês, tá? E olha, se não é energia que Escorpião tá pedindo da gente, gente. Entrar em contato com a energia do ovo dourado é uma prática avançada, porque ela requer que você se torne íntimo com a sua verdadeira essência e confortável com a vulnerabilidade. É aquilo que eu falo do escorpião, né? É a metáfora do escorpião. Quando quebra a casca, ele fica... É aquela minhoca sensível. E a gente tá nesse período de quebrar a casca pro renascer. Por isso que o nosso cerne, ó aqui, ó, tá pulsando, tá sensível. Mas é pro novo. Pra esse aqui renascer reluzindo, gente. Tá rachando. E em 5. Os 5 copinhos, ó, que a gente tá deixando pra trás. Olha o tanto de metáfora. Só que é o que tá vindo. São 5 copinhos. Olha quantas bolas, quantos diamantes são. 5 também. Que estão se transformando em 5 joias. O Batman é a gente pegando os traumas e transformando em joias. Só metáfora, gente. Uma vindo atrás. Olha como é que é a mente pisciana. Uma coisa. Olha que lindo que é a mente pisciana com uma lua escorpião. E o meu ascendente escorpião, né? Então tá tudo ali, ó. Conversando. E tudo fazendo os trígonos lá com a minha lua em câncer. Então tá só a água aqui, ó. A água tá... Tô afundando aqui. Maravilhoso. Tô no fundo, under the sea. Energia que eu adoro. E nas profundezas bem profunda, bem negritude júnior. Abismal. Lá com aqueles peixes da boca, assim, ó. Horrorosa. Que só tem uma lampadinha, assim, ó. É ali que eu gosto de morar. Sob bastante pressão. Não tem nem oxigênio. Só tem bactéria respirando... como é que chama? Que faz quimiossíntese. Não é nem... É quimiossíntese mesmo. Com elementos vulcânicos do fundo do mar. Nossa, gente, sou muito louca, né? Mas enfim. Quase um tardigrado. Tardigrado. Nossa, que pessoa nerd. Depois vocês pesquisem o que é um tardigrado. Sou eu. Tá. Cadê? Quando você sente ternura ou gratidão subindo bem de dentro de você, saiba que você está no caminho certo. Olha, de novo, gente, essa coisa da generosidade. Pode ser que o seu coração fique sensível, se encha, como se você estivesse vendo um velho amigo que tenha ficado longe de você por muito, muito tempo. E é você mesmo. Olha que lindo. Ouça a mensagem que ele esteve esse tempo todo querendo falar com você. Olha o nenenzinho nascendo, gente. É vocês, ó. Olha que lindo. E parece um budinha, né? Aí tá falando, né, que esse ovo dourado,
ele é guardado, né? Tô falando, não é nem guardado, nestled, gente, é ninho, né? É aninhado. O ninho dele é dentro do chakra do Anahata, né? O chakra do coração. Eu só lembrei Anahata, enfim. Que é a casa do self ou da alma. E quando você traz a mente para esse centro, você descobre um portal para um lugar mais íntimo, para o espaço mais íntimo e luminoso que há dentro de você. Não vou ficar mais mostrando carta, né? É dito que o nosso guia interno mora lá dentro e se encontra em meditação profunda, aguardando por nós. Inclusive, gente, eu não sei se vocês sabem, Anahata, em sânscrito, é por isso que eles falam, né, que aqui na carta eles falam o som não tocado, que é ainda não tocado, porque Anahata em sânscrito quer dizer o som não tocado, que é essa coisa do som do coração, né? O som puro, o som que só você escuta, ou o som que poucos escutam, o som que as pessoas têm dificuldade de escutar. Olha que lindo! Gente, olha, eu tô de parabéns, tô lembrando de coisa polinésia, eu tô lembrando de sânscrito. Olha, a educação etidádica tá de parabéns. Tá de parabéns. Gente, tem muitas dessas coisas que eu falo que tipo assim, eu nunca estudei não, tá? É o famoso só sei que nada sei. Eu simplesmente sei. E tem coisa que eu vou falando que eu vou escutando também. Por isso que eu falo que minha educação é muito de entidádicas. Qual faculdade você fez? Entidades.com Unientidade. Incluindo vidas passadas, né? Qual matéria? Vidas passadas. PhD em vidas passadas. Ai, gente, pessoa louquinha da Silva. E pós-graduada em viagens astrais. Ai. Então vamos lá. Nossa, parabéns pra você nessa data, querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Quase 2 horas de vídeo. Agora vai tá acabando. Eu ia tirar divino masculino e divino feminino, mas eu vou tirar primeiro o feminino e terminar com o masculino, por conta desse tanto de energia de masculino aqui falando, né? Divino feminino. Quem para nos guiar? É pra guiar a gente ou é pra chamar a atenção da gente? Tinha que ser, né, gente? Mas eu vou te falar, se brincar, eu vou até linkar o vídeo aí, hein? Olha, gente, entidades não brinca. Quem saiu pra gente? Vocês querem apostar quanto uns com os outros? Perséfone. Olha o que tá escrito, ciclos. Não dá nem pra ver porque não tá focando, né? Ciclos. Quem não assistiu o vídeo que eu fiz sobre o mito de Perséfone, de morte e renascimento, união das polaridades, que não é pra gente ficar oscilando num pêndulo e se integrando, é a integração do positivo, do negativo, da luz, da sombra, masculino e feminino. Tinha que sair Perséfone, não podia sair outra, né? A rainha da ciclicidade, e não é nem da ciclicidade, né? Perséfone é a rainha da alquimia. É a rainha da alquimia. Ponto, da alma. É você ganhar maturidade dos momentos mais difíceis da sua vida e renascer com isso. E trazer de volta a pureza. E subir para a pureza. E fazer sempre esse movimento. Por isso que é morte e renascimento, ciclos. Olha, maravilhoso. E quem é o divino masculino aqui? Querendo falar com a gente. Nossa, já virou. Ah, gente.
Pronto, fechou. Oi, minha princesa! Falando em deusa, em princesa. Ó quem chegou. Ó coisa mais linda, mamãe. Vem dar um hello, vem dar um hello. Oi, meu amor. Oh, de mamãe. Tá tímida? Ai, tá malandra? Hein? Tá bom. Eu podia fechar aqui só um pouquinho, que faz barulho e atrapalha a mamãe. Poderia? Tira só o seu rabete, seu zuzete, pobriguete. Pronto. Rapidinho, tá? Depois eu abro de novo. Olha como ela é linda, gente. Olha como ela é linda. Ai, mamãe. Ai, mamãe. Quem saiu, gente? Vino masculino. Top. Sabedoria. Thoth, também relacionado para os egípcios, era também Hermes Trismegisto, também criado relacionado a todas, por isso que a sabedoria, né? A lei da hermética, ao princípio, todas aquelas coisas, gente. O universo é mental, assim na Terra como no céu, que a gente pensa, acontece. Todas essas coisas, ó, quem ensinou foi esse tio aqui, ó. Quem registrou foi ele. E, inclusive, tá me vindo muito Nessus também. Por quê? Repara que ele tá segurando um livro, que não é só sabedoria, gente. Não sei se vocês sabem, no mito do... lá no Duat, né? Que era a passagem, o ritual de passagem dos mortos, no livro dos mortos dos egípcios, quando você ia pesar o seu coração para ver se você era ou não digno de ir para a vida eterna, o Anubis, né, te levava para pesar o coração, e ele ajustava o fiel da balança, né? A Maat estava lá para colocar a pena, Osíris presidia o julgamento e Thoth ficava lá, era o bookkeeper. Ele ficava lá com o seu livreto, anotando, ele que fazia as perguntas, porque ele que tinha os regulamentos, e ele que fazia as perguntas e anotava, e ele que tinha noção de todo o relatório da sua vida. Então, por isso que eu lembrei de Nessus. Ele é o record keeper, ele que traz toda, tá trazendo e resgatando toda a sabedoria, de novo, não só dessa vida, mas de vidas passadas também. E é uma sabedoria de toda, uma consciência. Para mim, essa wisdom aqui não é de sabedoria, é a sabedoria, mas é uma sabedoria de consciência. Que você tinha da sua luz e agora você está tendo da sua sombra também. Por isso que esse renascimento, essa maturidade, tá? Você teve acesso a todos os registros. É você tendo acesso a todos os registros agora. Por isso que você está podendo ser você mesmo. Deixa eu só ver o que eles falam mais. Tem mais alguma coisa aqui falando de Thoth? Eu acho que não vai ter, não. Você tá mandando eu ver se tem alguma... É a primeira frase. Por isso que eu tinha que ler. Trust that you know you know. Confie que você simplesmente sabe que você sabe. Não preciso ler mais nada. Não vou nem ler mais nada. Porque é o que eu falei de Nessus. Por isso que eu associei ele com Nessus. Tá acontecendo os processos? Como? Não sei. Não sei, só sei que foi assim. Confia na intuição. Por que você sabe disso? Não sei, eu só sei que eu sei. Essa sabedoria que você tá trazendo de dentro de você, de milênios, de vidas, que você finalmente tá ouvindo. Tá? Trust that you know you know. Confie que você simplesmente sabe. Que você sabe que você sabe.
Terminamos com a frase de Chicó, o Alto da Compadecida. Não sei, só sei que foi assim. É isso, gente. Olha como eu tô poética. Hoje eu estou bem literata. Lembrando poesias, lembrando Ariano Suassuna, que Deus o tenha, né? Então é isso, gente. Uma semanona. Até a garganta deu uma melhoradinha pra eu poder falar pra vocês, né? Olha que beleza. É nada, gente. Isso se chama corticoides, drogas. Vai ter uma boa ajuda da espiritualidade também, né? Porque eu tava falando no começo, eu tava nem conseguindo sair direito, articular. Muito obrigada por assistirem a mais um vídeo do canal. Até o próximo vídeo, até a próxima semana. Estou muito animada com essa semana, gente. É um tipo de energia que eu amo. Nossa, não para de vir download. Senhor Jesus, termina esse vídeo no céu. Tá bom. Falou, valeu. Até o próximo vídeo. Tchau.